Então, aqui começamos o nosso mini projeto, né, da disciplina de Programação Estruturada. Os participantes desse trabalho são Ana Carolina Fuentes e Samuel Canhani. Nós somos o primeiro ano de Informática, né, do IF Campus Poços de Caldas. Aqui temos o sumário e nesse trabalho ele é dividido, né, em introdução, urnas eletrônicas, o projeto, o código na linguagem C, o teste no compilador e o teste de mesa. Bom, a introdução, ela vai contextualizar todo o nosso projeto e a gente vai falar exclusivamente da eleição na introdução, porque a eleição é o tema do projeto, né? O que é um processo de eleição? Bom, é uma etapa democrática na qual os eleitores escolhem, por meio da votação, os representantes de algum cargo. É de suma importância para nós, pois é uma forma usada, por exemplo, para a escolha de representantes políticos. Lembrando que as eleições não é utilizada somente na política, a gente pode usar ela, por exemplo, para escolher o diretor de alguma escola, escolher um projeto, escolher um coordenador de curso, entre outros. Aqui nós temos as urnas eletrônicas, né? Ela é de suma importância nesse processo eleitoral e é uma invenção brasileira com o intuito de tornar possível a informatização dos processos eleitorais no país. Elas substituem as cédulas de papel na hora da votação, o que otimiza muito o processo de eleição. Também possui uma série de vantagens, né? Algumas delas são impedir fraudes, ou seja, há um bloqueamento de votos, né? A praticidade, fotos de todos os candidatos é uma vantagem muito grande porque ela possibilita aos eleitores conferirem se é aquele candidato mesmo que ele quer votar. E resultados matemáticos corretos. O objetivo do projeto é criar um código na linguagem C que transforme o computador em uma urna eletrônica. Bom, falaremos agora sobre o nosso projeto. Nosso projeto consiste em criar um código na linguagem C para eleger um novo diretor do Instituto Federal do Sul de Minas, no ano, de 2021. A eleição terá apenas 3 eleitores, representados na imagem ao lado, e os mesmos deverão votar na urna e aguardar o resultado das votações. Esta eleição possui, 4 candidatos, e cada eleitor poderá votar em apenas um deles. Poderá ter seu voto anulado ou votar em branco, como uma eleição normal. Esses valores, serão armazenados e, como eu havia falado, são 4 candidatos, o Samuel, a Carol, a Gisele e o Rafael, e apenas um deles será eleito para ocupar o cargo da diretoria do Instituto Federal. Para tornar o nosso trabalho mais dinâmico e uma coisa mais autêntica, mais verdadeira, a gente colocou aqui as campanhas eleitorais dos candidatos que estão concorrendo para a vaga de diretor do Instituto Federal, né? Então, o Samuel, ele está dizendo aqui que vai diminuir a carga horária para garantir uma maior flexibilidade do tempo dos alunos. A Carol, a proposta dela é fazer uma reforma no espaço de estudos para garantir maior conforto. A Gisele, por outro lado, vai implementar projetos de extensão para acrescentar no currículo dos alunos. E o Rafael vai incentivar mais a prática de esporte para acabar com o sedentarismo, dos alunos, para que eles permaneçam saudáveis. Então, aí aqui a gente tem o número do voto, Se você quiser votar no Samuel, vote 1. Se você quiser votar na Carol, vote 2. Se você quiser votar na Gisele, vote 3. E no Rafael, 4. Outra etapa importante do nosso projeto é a exibição. No caso, será uma exibição no compilador. O nosso compilador é o Replit. Então, o nosso projeto,
deverá exibir o número de votos de cada candidato, a quantidade de votos nulos, a quantidade de votos em branco, além de exibir também o candidato que vai ganhar as eleições, e ele deverá falar se quando houver um empate. Código na linguagem C. A gente usou o compilador Replit nesse, porque é de nossa preferência, né? E vamos para o Replit agora. Aqui, na primeira parte do nosso código, a gente tem as variáveis dentro de uma variável inteira, o int, né? Então, a gente tem vote 1, vote 2, vote 3, porque são 3 eleitores e cada candidato tem a sua variável igualada a zero. A gente também tem os votos em branco igualada a zero e os votos nulos igualada a zero. O primeiro printf vai dizer para o eleitor que ele é o primeiro eleitor, né? Vai caracterizar o eleitor ali. O segundo printf vai explicar o objetivo do programa, que é eleger o diretor de 2021. O terceiro printf vai pedir para o eleitor digitar o candidato que ele deseja votar e vai dar as instruções, ou seja, para votar no Samuel, vote 1, para votar na Carol, vote 2. E assim por diante. Para exibir essa parte do código, a gente fez uma série de switch case, ou seja, se o voto 1 for igual a 1, isso somará 1 na variável cand1 e vai mostrar ali no printf quem foi o candidato que o eleitor 1 votou. E a mesma coisa para o case 2, case 3, case 4. Quando der o case 0, significa que é um voto em branco. E o default significa que não é nenhum dos cases acima. Ou seja, vai somar 1 na variável nulo e vai exibir que o eleitor votou em nulo, né? A gente fez isso para o candidato 2 e também para o eleitor 2 e também para o eleitor 3. Ou seja, o mesmo código para os 3 eleitores, só houve uma repetição dos códigos. Agora, a gente vai exibir o relatório final da votação. Ou seja, o Samuel teve o porcento de votos e é representado pelo cand1. Assim será igualmente na Carol, que vai ter porcento de votos, na Gisele, porcento de votos, no Rafael, porcento de votos, e também no voto em branco, no voto em nulo. Após esse processo, a gente tem que exibir o ganhador da eleição. Para fazer isso, a gente fez uma série de if-else aqui e comparou todas as variáveis. Ou seja, no primeiro if, a gente comparou cand1 maior que cand2 e cand1 maior que cand3 e cand1 maior que cand4. Se isso for verdade, significa que o Samuel ganhou as eleições. Essa mesma ideia vai se repetir para exibir se a Carol ganhou as eleições ou a Gisele ou o Rafael. Porém, aqui no quarto else if, a gente tem condições que, se forem verdades, vai representar o empate entre as eleições, entre os votos dos eleitores, né? E para fazer isso, a gente fez cand1 igual a cand2, ou cand1 igual a cand3, ou cand1 igual a cand4, ou cand2 igual a cand3, ou cand3 igual a cand4. Se isso for verdade, se alguma dessas operações forem verdade, o compilador vai exibir que houve um empate
e ninguém foi eleito. E também vai pedir para o usuário votar no segundo turno das eleições. Se não for verdade nenhum desses else if, a gente vai parar no switch. O switch nulo, ele vai ser exibido quando os 3 eleitores votarem nulo. E depois vai exibir uma informação falando que ninguém foi eleito, pois tiveram % de votos nulos. Já o switch branco será a mesma ideia do switch nulo, né? Só será exibido no caso dos 3 eleitores votarem em branco. O último printf é um agradecimento pela participação dos eleitores. Então agora a Carol vai fazer alguns testes de execução no nosso programa. Bom, a gente vai fazer um exemplo, né? E nesse exemplo, o Samuel vai ganhar as eleições, ou seja, o eleitor 1 vai votar 1. O eleitor 2 também vai votar 1. E o eleitor 3 vai votar nulo. Aqui a gente tem o relatório final da votação: Samuel 2 votos, Carol 0 votos, Gisele 0 votos, Rafael 0 votos. Voto em branco 0 e voto nulo 1. O Samuel ganhou as eleições e será o novo diretor do IEF em 2021. Obrigado pela participação. O segundo exemplo que a gente vai fazer é como se o Rafael... Não, vou pegar uma menina agora, né? É como se a Gisele ganhasse as eleições. Ou seja, vou votar aqui na Gisele, no primeiro eleitor, 3. O segundo voto vai ser nulo, 16. O terceiro voto vai ser em branco. Então, aqui a gente tem o relatório final da votação: Samuel 0 votos, Carol 0 voto, Gisele 1 voto, Rafael 0 voto, voto em branco 1 e voto nulo 1. Exibo aqui: a Gisele ganhou as eleições e será a nova diretora do IEF em 2021. E aqui agradeço pela participação. No nosso próximo exemplo, nós vamos fazer como se todos os eleitores votassem em branco, né? Votassem 0. Ou seja, primeiro eleitor 0, segundo eleitor 0, terceiro eleitor 0. 0. Aqui a gente tem que houve um empate, né? Os três são voto em branco. Ninguém foi eleito. Pediu para votar no segundo turno das eleições. E aqui explica por que ninguém foi eleito. Ninguém foi eleito, pois tiveram 3 votos em branco. E obrigada pela participação. Fazendo a mesma coisa com os votos nulos agora. Vamos supor que o usuário 1 vote 15, usuário 2 vote 10 e o usuário 3 vote 30. Aqui a gente tem o valor dos votos nulos igual a 3 e a mesma coisa dos votos em branco. Só que aqui exibe ninguém foi eleito, pois tiveram 3 votos nulos. Agora iremos para o teste de mesa. Nós utilizamos o Google Planilhas para isso, pois foi de nossa preferência. Vamos lá. Estamos aqui no nosso teste de mesa. Consideraremos que o valor de Cand 1 é 0, né? 0 votos. Cand 2 recebeu 0 votos. Cand 3, por sua vez, recebeu 3 votos. E Cand 4, 0 votos. Utilizamos o if else, né? No nosso primeiro if, a gente considera Cand 1 maior que Cand 2, Cand 1 maior que Cand 3 e Cand 1 maior que Cand 4, dando falso em todas as condições. Então, descemos para o segundo, else if, Cand 2 maior que Cand 1, Cand 2 maior que Cand 3 e Cand 2 maior que Cand 4, dando falso também em todos.
E temos o terceiro, o else-if, que é o verdadeiro, né? Já que temos 3 votos em cand 3. Cand 3 é maior que cand 1, cand 3 é maior que cand 2 e cand 3 é maior que cand 4. Então, exibimos na tela, no printf, a Gisele ganhou as eleições e será a nova diretora do IF em 2021. Faremos o nosso segundo teste de mesa. Houve um erro de digitação, o valor de cand 4 seria igual a zero. São somente 3 eleitores, então são distribuídos em cand 1, valor 1, cand 2, valor 1, cand 3, valor 1. Cand 4 seria zero. A gente tem como falso, né, o nosso primeiro if, dizendo que cand 1 é maior que cand 2. Assim a gente já pode prosseguir para o else if. Tendo cand 2 maior que cand 1 também falso, pois possuem o mesmo valor, né? Um não é maior que o outro. Descemos então para o terceiro else if. Cand 3 também não é maior que cand 1, também dando falso. E cand 4, menos ainda, né? Com 0 votos, não é maior que cand 1. Chegamos então no último else if, que utilizamos ou, né? É um comando bem importante, né? Para ligar a utilização do ou. Cand 1 é igual, né? Ao cand 2, cand 1 é igual ao cand 3, ou cand 1 é igual ao cand 4, a gente já tem como verdade, já que a gente está utilizando o ou. Então, exibimos na tela, printf, houve um empate. Ninguém foi eleito. Vote no segundo turno das eleições. Bom, basicamente é isso. Aqui finalizamos o nosso trabalho. Eu queria agradecer aos professores pelo auxílio e agradecer a Carol pelo desempenho do trabalho e responsabilidade. É isso, gente. Tchau, tchau.